Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje o assunto vai ser cuidado intestinal. Eu vou ensinar para você uma receita de um mix de sementes para você fazer uma indicação terapêutica para o seu paciente e ajudá-lo a cuidar da saúde intestinal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Pradines, eu sou professora de medicina chinesa e terapeuta integrativa. Na internet, eu ajudo os terapeutas a tratar raízes das queixas dos seus pacientes usando a laser acupuntura integrativa, para ter resultados mais efetivos, mais rápidos e já na primeira sessão. Eu ensino o método MPL, método Pradines de laser acupuntura. Nesse método, eu trabalho com três pilares: a laser acupuntura, a saúde do intestino e a saúde integrativa. Então, hoje, o pilar vai ser o cuidado intestinal, vai ser a saúde do intestino, então vamos lá. Bom, eu ensino para os meus pacientes e já trago aqui para você o mix de sementes. É uma indicação terapêutica onde a gente trabalha com 3 sementes bem interessantes. A gente conhece o psyllium também como uma erva na medicina chinesa. Então a gente trabalha com psyllium, semente de linhaça dourada e gergelim preto. Você vai pegar 100 gramas de cada, misturar e utilizar uma colher de sopa por dia. Pode utilizar nas frutas, uma vitamina. Bom, o seu paciente vai precisar consumir esse mix de sementes. Vamos entender o que cada erva dessa significa. Ó, o gergelim preto, ele é rico em fibras, magnésio e antioxidantes, o que vai auxiliar na motilidade intestinal. Motilidade intestinal é o movimento intestinal, aquele peristaltismo, que é o movimento natural do intestino. Então, pessoas constipadas têm essa motilidade, esse movimento reduzido. O intestino ele fica muito parado, estagnado e não faz a movimentação do bolo alimentar e do bolo fecal. Então, com isso, o intestino, ele é preguiçoso. Então, o gergelim preto, ele trabalha prevenindo a constipação. Ele contém ácidos graxos que favorecem a microbiota intestinal. A gente tem vídeo aqui, a gente fala sobre microbiota. A microbiota intestinal, ela precisa viver em eubiose, que é não chega nem a ser um equilíbrio. Equilíbrio seria 50% microbiota, né, gram-negativa e 50% microbiota gram-positiva. Na verdade, a gente precisa que exista um quantitativo que funcione, que na verdade é 85% dessa microbiota, ela tem que ser gram-positiva. Né? Ela tem que fazer o bem ali para a gente, ela vive, se aproveita do nosso corpo, mas faz muito bem para a gente. Auxilia a gente na decomposição, na digestão, absorção de nutrientes, no sistema imunológico. Então, 85% tem que ser dessa microbiota e 15% da microbiota gram-negativa. Quando essa microbiota está em desequilíbrio, a gente tem um estado disbiótico, né? Que está na raiz aí de muitos desequilíbrios. E o gergelim preto, então, ele consegue trabalhar nessa microbiota, favorecendo a microbiota positiva. Na visão da medicina chinesa, o gergelim preto, ele nutre o yin e o jing, né, que é a essência vital. Então, ele vai trabalhar umedecendo os intestinos e combatendo a secura intestinal, combinando ali com a característica ocidental, né, que é auxiliar na motilidade intestinal. Então, ele vai ser muito útil na constipação por deficiência do yin do intestino. Pacientes que sofrem dessa deficiência do yin, dessa energia mais fria, mais de nutrição, o gergelim preto vem nutrir esse yin, esse jing e combater a secura. Então, o gergelim preto é muito bom para o intestino. A semente de linhaça dourada é fonte de fibras solúveis e insolúveis, regula o trânsito intestinal e promove a saúde da microbiota também. Outra semente que também vai atuar no microbioma intestinal, né? Rico em ômega 3, reduz inflamações intestinais e melhora a absorção de nutrientes. Pela visão da medicina chinesa, a semente de linhaça dourada vai fortalecer o baço e o intestino grosso, promovendo a lubrificação intestinal e auxiliando na eliminação de toxinas. O baço ele trabalha na
pega nossos alimentos, nossos líquidos orgânicos e faz a transformação de energia. Então, ali começa a nascer os líquidos do nosso corpo, né? Ali tem uma raiz de transformar o que a gente come, o que a gente bebe, em guti, que é um ti onde a gente extrai a essência dos alimentos, e é fundamental para que os líquidos orgânicos também sejam gerados. Então, um baço forte consegue produzir bem energia, né, dos alimentos e dos líquidos e vai auxiliar na lubrificação intestinal. E também pode ajudar na circulação do ti do fígado. O fígado, ele é o grande responsável eh, pela energia, pelo movimento da energia, é o elemento madeira, né? Então, ele auxilia cada órgão, cada víscera fazer os movimentos fisiológicos do corpo e auxilia esse livre fluxo do Qi. Então, reduz as estagnações digestivas, porque o fígado que não está estagnado, o fígado que está trabalhando bem, está espalhando a energia bem pelo corpo, vai auxiliar também dentro das vísceras, dentro do estômago, dentro dos intestinos, tá? Então, reduz as estagnações, e as estagnações foi o que eu falei, né? Motilidade, estagnação tem a ver com a motilidade, né? Então, uma motilidade, um peristaltismo que funciona bem, tem um livre fluxo do Qi funcionando. Agora, se o Qi está estagnado, essa motilidade, esse movimento está parado, né? E o intestino não pode ter esse movimento parado, estagnado, né? Senão a gente constipa. E o psyllium? Uma fibra solúvel altamente eficaz para regular o trânsito intestinal. Auxilia tanto na constipação quanto na diarreia. Então, ele vai levar esse equilíbrio para o intestino. Então, fezes também que estão passando muito rápido pelo intestino, é, acabam ficando diarreicas, não conseguem ter tempo de fazer a absorção da água, né? Então, se essa fibra, o psyllium, regula o trânsito intestinal, ele vai colocar o movimento de forma adequada, nem tão lento, nem tão rápido. Então, vai auxiliar tanto na constipação quanto na diarreia. Atua como um prebiótico. Prebiótico é comida de bactérias, né? Alimentando bactérias benéficas do intestino. Vai melhorar ainda a microbiota intestinal positiva, gram-positiva do nosso intestino também, tá? Na visão da medicina chinesa, o psyllium harmoniza o qi do intestino grosso. Então, auxilia na formação adequada das fezes, sem gerar calor, ressecamento. O psyllium, ele é visto como um laxante natural, formador de bolo fecal, tá? Então, ele auxilia na formação adequada ali das fezes. O que que acontece? Ele regula a função digestiva e pode ajudar na eliminação de umidade e mucosidade em casos de disbiose, né? Então, ele vai regular a função da digestão e trabalhar, né, nesse calor, umidade, nessa umidade, tirando isso das fezes, né? Então, é uma fibra bem interessante. Resumindo tudo isso, esse mix de semente combina fibra, nutrição e equilíbrio energético. Promove a saúde intestinal tanto pela perspectiva funcional, como a gente falou, na questão de regular o trânsito intestinal, a gente precisa que o movimento do intestino, das vísceras, seja um movimento nem tão rápido, nem tão devagar. Precisa ser um movimento adequado para o bolo fecal ou bolo alimentar, dependendo de onde estiver ainda, né, de que intestino a gente esteja falando, precisa passar de forma adequada, sem ser tão rápido, a água precisa ser absorvida, os nutrientes precisam ser absorvidos, e se ficar muito lento, vai ficar sendo muito absorvido e retirando muita água e ressecando, né, causando umas pedras no intestino, né? Então, e quanto energética também, tá? Então, trabalha energeticamente o corpo, né? Além também de atuar na microbiota intestinal. São especialmente úteis para modular a microbiota, prevenir a desbiose e equilibrar o Qi do baço e do intestino grosso. E como a gente viu, também regula o Qi do fígado, que é o grande organizador dos movimentos, né, no nosso corpo. E um lembrete importante: não adianta indicar fibra, não adianta indicar um mix de sementes para o seu paciente, né?
e não reforçar a importância da hidratação. Para cada 20 quilos do peso do paciente, tomar 1 litro de água. Por quê? Pode fazer o efeito contrário e acabar constipando ainda mais. As fibras precisam da quantidade adequada de água, senão vai acabar constipando o nosso paciente. Então, paciente que bebe pouca água, cuidado na indicação, né? E aqui a gente traz, lembrando que a gente está trazendo uma indicação terapêutica pelo olhar da medicina chinesa, né? Aproveitando o viés da dietoterapia chinesa. Se o seu paciente precisar de mais orientação dietética, aí cabe você indicar um nutricionista, se você não for um nutricionista, tá bom? Então, fazer parcerias, indicar profissionais que possam auxiliar. Aqui é um auxílio numa dietoterapia chinesa, tá bom? É, espero que tenha ficado claro, que seja um mix de sementes que faça ali uma diferença no cuidado intestinal da vida do seu paciente. Os feedbacks que eu recebo dos meus pacientes são bem positivos, tá? E fica aqui o convite para você me seguir nas redes sociais, se você ainda não me segue. Instagram, @fepradins. Eu trago conteúdo de valor todos os dias para você. O YouTube, se você ainda não está inscrito no meu canal, Fernanda Pradines, Laser Acupuntura Integrativa, se inscreva, ative as notificações para você receber toda vez que um vídeo for postado. E o Facebook, Fernanda Pradines. É isso, eu agradeço a sua atenção, obrigada pelo seu tempo. Se ficar qualquer dúvida, só colocar aqui que eu respondo. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.